Doutor Me Consulta já está de volta. Obrigada para você que está sempre nos acompanhando aqui com conteúdos muito importantes sobre a saúde. E é isso, nossa proposta é essa. Passamos sempre aqui no canal 12.1, também pelas nossas redes sociais. Dá uma passadinha e siga por lá também pelo Instagram. Antes do nosso bate-papo hoje, você observou que o nosso cenário aqui é num consultório. A gente tem um recado muito importante do Doutor Me Consulta. Dá só uma olhadinha. Óculos, armações e lentes são uma questão de saúde, mas para muitas pessoas vai além disso. E é nessa pegada que a Óticas Caetano vem sempre inovando no mercado roraimense, unindo o útil ao agradável. Já pensou em utilizar uma lente confortável para os seus olhos e ainda por cima garantir um bom visual? Conheça a ótica que fica localizada na Rua Coronel Pinto, 508, Centro. A loja está sempre com novidades para levar beleza e funcionalidade até você. Garanta suas cases e sicurezas para suporte do seu Caetano, personalizados e produzidos na própria ótica de acordo com a sua preferência. Confira no Instagram, @óticascaetano_rr. Viu só? Dicas importantes dos nossos parceiros você confere aqui no Doutor Me Consulta. Mas agora a gente vai bater um assunto muito importante. Vamos falar sobre saúde dos animais. Vamos pensar na seguinte ótica. A gente que, seres humanos, sente sintomas e dores de cabeça, dor na barriga, no pé, por exemplo, a gente, óbvio, já conversa com alguém, fala dos sintomas, vai para uma farmácia ou até mesmo com um médico especialista. Mas e os animais, quando a gente fala de doenças gastrointestinais? Como podemos salvar e ajudar os nossos pets, hein? Esse é o assunto de hoje com o Maurício Costa, que é médico veterinário. Obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Ela? Obrigado a vocês. A princípio, tem muitas perguntas aqui que nós iremos fazer dos nossos telespectadores internautas. Eu pergunto a primeira, didática aqui. O que são doenças gastrointestinais quando se fala sobre a saúde dos pets? Ellen, doenças gastrointestinais são aquelas doenças que são acometidas pelo trato gastrointestinal, como o nome já diz. Então, normalmente, quando a gente tem aquele cãozinho ou aquele gatinho que começa a apresentar um quadro de diarreia e vômito, a gente já pode considerar que ele tem um problema gastrointestinal. Tem uma pergunta aqui do Valder, do bairro Silvio Botelho. Ele fala sobre essas doenças, né? O que são essas doenças gastrointestinais? Poderia citar alguns exemplos para a gente entender melhor? E quais sintomas mais típicos que ele precisa ficar atento clinicamente? O senhor podia explicar para a gente isso? Claro. Como dito, né, as doenças gastrointestinais são aquelas que vão acometer o trato gastrointestinal, com vômito ou diarreia, e elas podem ser de forma viral ou bacteriana. A viral são as doenças que a gente já conhece, como parvovirose, o próprio coronavírus. Não é o mesmo coronavírus que nós acometemos, mas é um coronavírus entérico que acomete cães, né? E a forma bacteriana normalmente por uma alimentação inadequada, que muda a microbiota intestinal, e vai acontecer isso. Tem outra pergunta aqui do José do bairro Alvorada. Quais alimentos não posso dar de jeito nenhum para gato e para cachorro? José? José do bairro Alvorada. José, normalmente é ideal que a gente costume dar somente a ração. Se a gente muda a alimentação, a gente vai ocorrer o que nós chamamos de disbiose. O que seria isso? Seria a mudança na microbiota intestinal, o que pode ocasionar essa infecção intestinal causando a gastroenterite. Tem situações, por exemplo, dos cachorros que fogem, né? A gente está colocando o nosso veículo para dentro da garagem, eles fogem, vão para as ruas e comem lixo. Isso também é uma situação realmente preocupante para a saúde dos animais, né? É sim, é muito importante, porque eles acabam se alimentando, a gente não sabe do que pode acontecer, do que é, né, na verdade, e isso pode ocasionar sim, e pode levar um caso até mais sério desse animal precisar ir para internação. Também algumas pessoas têm os hábitos de, depois que termina o almoço, por exemplo, o resto deixam para o animal. Isso é certo ou errado, doutor? Então, Ellen, a gente entra numa questão, às vezes, até cultural. É muito comum a gente ver na região as pessoas fazerem isso e ter animais que não tem problema, né? Mas a indicação mesmo é que você não faça esse tipo de coisa. Por quê? Se ele está comendo a ração ela já é balanceada com proteína, com carboidratos, com minerais e vitaminas, então a gente não precisa adicionar mais nada. Mas se seu animal já está comendo ração e for comer essa alimentação, por exemplo, a nossa comida de panela, isso pode gerar algum transtorno sim.
Participação da Carolina, do bairro Piscicultura. Dar comida para o meu cachorro pode fazer mal, o senhor acabou de responder, mas ela até cita o seguinte, que ele roubou um pedaço de empadão esses dias e teve diarreia. O que posso fazer para ajudar nesses casos? Caroline, a primeira coisa que a gente deve fazer é observar isso, né? Normalmente, às vezes, a gente indica o uso de probiótico, né? Mas cada caso é um caso. Se esse caso ficar muito mais grave, se ele começar a evoluir para um quadro de vômito ou essa diarreia não cessar, eu sempre indico que você procure um colega veterinário para que ele possa avaliar e examinar. Doutor, falamos de animais que se alimentam com algumas besteiras, né? Com lixo, por exemplo, a gente citou aqui, mas tem casos de animais que não se alimentam direito. Isso também causa desconforto no estômago? Sim, pode acontecer, né? Aqueles animais que eles têm problema de intolerância a alguns tipos de proteína, mas aí já é um caso muito mais específico, que ele já vai dar sinais desde pequeno, por exemplo. É um animal filhote que normalmente ele está comendo a raçãozinha, mas sempre apresenta um quadro de fezes mais amolecidas, eventualmente vômitos. É uma coisa que ele vai dar sinal antes e aí a gente já tem que pensar nisso, né? A maior preocupação da questão da gastroenterite é a preocupação da desidratação. Se é um animal filhote e ele está com vômito e diarreia, ele vai desidratar muito mais rápido e ele vai ficar muito pior mais rápido. Então é sempre aconselhado que siga já direto para o veterinário para o colega acabar dando uma olhada, né, e vendo. Verdade. Doutor, quais alimentos então são bons para os pets? Recomendado sempre ração. Pode ser seca ou úmida. No caso de gatos, é muito interessante que a gente faça o uso de rações úmidas, ou seja, sachês. Só se atentar para ver se não é petisco ou se é uma alimentação completa, porque tem essa diferenciação mesmo. E se você for dar alimentação natural, que seja prescrita por um médico veterinário, porque existem casos específicos que você vai fazer isso. Na maioria dos casos, eu acabo indicando apenas ração de boa qualidade. Doutor, para finalizar, eu sei que a gente se desespera ao ver o animal passando mal, regurgitando, vomitando, o que a gente precisa fazer de imediato? Nesse quadro específico, correr para um veterinário, porque o quadro de vômito e diarreia é um quadro de emergência. Como eu falei anteriormente, esse paciente ele pode desidratar muito rápido e acabar evoluindo para um quadro que a gente poderia ficar controlado, né? Então, viu que está vomitando ou viu que está com uma diarreia muito intensa ou os dois muito juntos, já leva para o veterinário. Até porque se for fazer alguma medicação oral e esse paciente já está vomitando, ele não vai segurar nada no estômago e ele vai continuar vomitando mais. Muito bem, conversamos aqui com o Maurício Costa, médico veterinário. Obrigada por esse assunto bem esclarecedor para as pessoas que amam os animais e até a próxima aqui no Doutor Me Consulta. Obrigado a vocês e até a próxima. A gente vai finalizando por aqui, mas reforço sugestões de pautas, de assuntos sobre saúde, pode entrar em contato com a nossa produção e também pelas nossas redes sociais. A gente finaliza por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau, tchau.